Dada a função real f de x igual a 9 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x e a função constante g de x igual a menos 3, como está representado no gráfico a seguir, determine a área do triângulo ABC. Como eu posso encontrar a área desse triângulo? Bem, a gente sabe que a fórmula mais clássica que tem para calcular a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo é o segmento AB, porque ele é um triângulo retângulo. E a altura desse triângulo é o segmento AC. Então, nota que se eu souber as coordenadas do ponto B, eu vou saber a base e a altura desse triângulo e eu vou ter resolvido o meu problema. E como eu posso encontrar as coordenadas dos pontos A, B e C? Bem, primeira coisa, eu sei que os pontos A e B estão em cima da reta g de x igual a menos 3. Então, o y dos pontos A e B é menos 3. E qual é o valor do x do ponto B para que a gente possa descobrir qual é a base do nosso triângulo? Simples. A gente pode pegar essa função, f de x igual a 9 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x, e pensar que nesse ponto B, o y é menos 3. Então, se eu descobrir qual é o valor do x, cujo y é menos 3, eu vou saber as coordenadas do ponto B. Dada a função real f de x igual a 9 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x e a função constante g de x igual a menos 3, como está representado no gráfico a seguir, determine a área do triângulo ABC. Como eu posso encontrar a área desse triângulo? Bem, a gente sabe que a fórmula mais clássica que tem para calcular a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo é o segmento AB, porque ele é um triângulo retângulo. E a altura desse triângulo é o segmento AC. Então, nota que se eu souber as coordenadas do ponto B e as coordenadas do ponto C, eu vou saber a base e a altura desse triângulo e eu vou ter resolvido o meu problema. E como eu posso encontrar as coordenadas dos pontos A, B e C? Bem, primeira coisa, eu sei que os pontos A e B estão em cima da reta y igual a g, da reta g de x igual a menos 3. Então, o y dos pontos A e B é menos 3. E qual é o valor do x do ponto B para que a gente possa descobrir qual é a base do nosso triângulo? Simples. A gente pode pegar essa função, f de x igual a 9 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x, e pensar que nesse ponto B, o y é menos 3. Então, se eu descobrir qual é o valor do x, cujo y é menos 3, eu vou saber as coordenadas do ponto B. Vou conseguir descobrir a área do triângulo ABC. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar a minha lei da função, que é 9 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x, e vou igualar o resultado dessa conta a menos 3. Esse é um tipo de equação exponencial que não é tão simples quanto as anteriores. Por que não? Eu sei que 9 é 3 ao quadrado. Então, eu tenho 3 ao quadrado elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x igual a menos 3. Eu não consigo arrumar um jeito de colocar 3 elevado a x em evidência para poder ficar só com 3 elevado a x de um lado e um número do outro. Então, eu vou precisar usar outra técnica para resolver essa equação, que é a seguinte. 3 elevado a 2 elevado a x é a mesma coisa que 3 elevado a x ao quadrado, não é? Porque quando eu tenho potência de potência, eu multiplico os expoentes. Isso dá 3 elevado a 2x, e isso aqui também dá 3 elevado a x vezes 2, que é 2x. Esse menos 3 eu vou trazer para cá, mais 3. Nota que eu encontrei uma equação que me lembra muito uma equação de segundo grau. Eu tenho uma coisa ao quadrado, menos 4 vezes essa coisa, mais 3 igual a 0. Então, é como se eu tivesse uma equação do segundo grau, só que em vez de ter x aqui, eu tenho 3 elevado a x. Então, eu vou usar uma técnica que eu chamo de variável auxiliar. Eu vou substituir
o valor de 3 elevado a x por outra letra, por exemplo, y. E aí eu vou reescrever essa minha equação com, no lugar do 3 elevado a x, y. Então, vai ficar y ao quadrado menos 4 vezes, não é 3 elevado a x? Então, y mais 3 igual a 0. Assim, eu encontrei uma equação que é uma equação de segundo grau, que eu sei resolver na vida, né? Por Bhaskara, por exemplo. E aí eu vou resolver essa equação. Quando eu resolver essa equação, eu vou conseguir achar o valor do y. E aí basta que eu lembre que y é a mesma coisa que 3 elevado a x, que eu vou poder calcular o valor do meu x. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer Bhaskara, por exemplo, para encontrar o valor do y. Então vou lembrar a fórmula de Bhaskara, que delta é b ao quadrado menos 4ac. O meu b, nesse caso, é o que multiplica o y sozinho, que é o menos 4. O meu a é quem multiplica o y ao quadrado, como não tem nada, é 1. E meu c é o número que está sozinho, é o 3. Então, a gente tem menos 4 ao quadrado, que dá 16. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Então, o nosso delta é um quadrado perfeito, lindo, incrível, maravilhoso. 16 menos 12, que dá 4. A gente tem que olhar para o restante da fórmula de Bhaskara, que fala assim, o x é menos b, mais ou menos a raiz do delta que você calculou, dividido por 2 vezes a. Nota que aqui a gente está fazendo uma equação que a incógnita não é um x, né? É o y. Então, o que eu estou achando aqui é y. Y igual a menos o b, a gente já viu que o b é menos 4, então vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz do delta, que eu acabei de calcular, 4, dividido por 2 vezes o nosso a, que é 1. Então, a gente vai ter que o y é menos 4, que dá 4, mais ou menos a raiz de 4, que dá 2, dividido por 2 vezes 1, 2. Tem duas opções para o meu y. Primeira delas, 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Segunda delas, 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Então, a gente tem duas opções para o valor de y. Y pode ser 3 ou 1. Então, a gente vai ter duas opções para o resultado de 3 elevado a x. A gente sabe que o resultado de 3 elevado a x pode ser 3 ou 1. E aí, eu tenho que saber quem é x, então. Se 3 elevado a x é 3, quem é x? 1, porque 3 elevado a 1 dá 3. Se 3 elevado a x dá 1, quem é x? 0, porque 3 elevado a 0 dá 1. Então, eu encontrei dois valores para o x. Eu encontrei que x pode ser 0 ou x pode ser 1. Por que 0 ou 1? Porque eu calculei quais são os valores de x na interseção dessa curva com essa reta. São 2 pontos, por isso que eu achei 2 valores para x. Agora ficou simples, né? Porque a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do meu triângulo vai ficar base. Quem é a minha base? Bem, se o x desse ponto é 0 e o x desse ponto é 1, a minha base é 1. Quem é a minha altura? Se o y desse ponto é 0, porque está em cima do eixo x, isso aqui é o eixo x, isso aqui é o eixo y. E o y desse ponto é menos 3, é porque a altura do meu triângulo é 3. Então, eu vou ter 1 vezes 3 dividido por 2, que dá 3/2 de unidades de área.